E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e com cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus. E viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Olá, meus consagrados! Nós vimos anteriormente que este gadareno era alguém absorvido por milhares de personas. É por isso que ele disse: somos muitos. E nós vimos também que os poderes do mal se alimentam das somas das produções mentais humanas. As obras da carne, as crenças dos homens, seus medos, seus pavores, seus ódios. É nisso que se cumpre a maldição sobre a serpente no Éden. Do pó da terra ela se alimentaria. Em Efésios 6 está dito que há uma luta contra principados e potestades, que se mantém sobre os humanos dominados. Que isso tudo explicava, inclusive, a dieta desse endemoniado com carne humana, dos túmulos onde ele habitava. Esses demônios espiritualmente também se alimentavam daquele lugar e daquela cultura. É por isso também que eles pedem encarecidamente para não serem enviados para o abismo. Esse texto paralelo de Marcos nos mostra uma cenografia. É de como tem gente que é possessa e nem desconfia, porque são alimentadores de espíritos imundos. São possessões pessoais, sociais e também geracionais. É por isso que está dito lá em Lucas 11, 24 a 26, que quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso. E não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde eu saí.
E se ele volta e encontra a casa varrida e ornamentada, sem a presença de um mais valente que eles, de gente que encontrou Jesus, mas não o recebeu, e Jesus ficou apenas como uma mobília da religião, esses covardes demônios, sem a resistência de ninguém, vão sambar e tripudiar na alma desta casa vazia. Essa é a desgraça do domínio, da possessão espiritual de uma vida e até de uma sociedade. Jesus se contrapõe a tudo isso, porque ele diz: eu não vim para dominar, eu vim para servir. Porque o dia em que eu quiser e decidir dominar, eu virei do céu. E nesse dia não haverá um ser vivente sequer que não saiba quem é o Senhor, quem é que governa. Agora, quem são esses espíritos imundos? Qual é a origem deles? Não será a nossa abordagem aqui agora. Isso ficará para um outro tema e em um outro momento. Até porque Jesus não perde tempo em dar o pedigree desses cocôs. O que importa aqui é que quem não tem o evangelho se torna casa varrida e ornamentada, habitada por espíritos malignos, saiba ou não saiba disso. Há uma advertência seríssima lá em 1 Coríntios 10 contra aqueles que brincam com a idolatria e com a comunhão da iniquidade. O Paulo mostra o povo de Israel apresentando culto a demônios no deserto, apesar dos altares e dos sacrifícios ofertados ao Senhor. Espírito de religião sem o evangelho do reino de Deus é macumba ou alimento de demônios. Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, e aqui está demonstrado o desespero desses espíritos, se eles não possuíram um corpo quente de sangue para habitar e para se alimentar. Os porcos ficaram em agonia, na loucura daquela invasão desses espíritos. Era insuportável, era inaguentável. 3 demônios para cada porco. Claro está aqui a obsessão demoníaca pela mente humana, a do indivíduo, mas também a do coletivo, da sociedade. Porque a possibilidade desses demônios existirem no vácuo, no limbo, é apavorante e insuportável para eles. Eles procuram lugares de vazios para penetrarem. Milhares de pessoas afluíram de todos os lugares para verem o que tinha acontecido. Nossa, o nosso louco de estimação. Mexeram com ele. Havia ali uma adesão inconsciente, uma empatia coletiva com aquele doido. Eles têm medo dele, mas não podem viver sem ele. Quando o veem livre, a pergunta é imediata: quem fez isso? Quem libertou ele? Agora ele é um comum. A gente precisava dele, mas do jeito que ele estava, porque é ele quem grita por nós. Nós temos medo dos dominadores, dos soldados romanos. Ele não tem. O nome dele é Legião. Ele parte para cima. Ele tira a roupa e mostra as nádegas para os soldados. Faz pouco deles, xinga eles. E eles não fazem nada, porque o homem é doido. E ele é a nossa bandeira. E ele até se machuca por nós. Toda a nossa frustração é jogada na cara dos nossos opressores. Ele é a nossa voz, é o nosso representante, é representante do nosso sindicato da iniquidade. As pessoas ficam assustadas com o ex-possesso. O sujeito que não dormia, corria de dia e de noite, vivia todo rasgado e nu, anos e anos sem banho, que tinha a sujeira como pele. Era o sujeito dos nossos medos necessários, o redentor do nosso apavoramento, das nossas angústias. Agora estava assentado, banhado e limpo nas águas do mar da Galileia. Pior, estava vestido, calminho, perto de Jesus, perto dos discípulos. E diz o texto que estava em pleno juízo. Olha, manos, num estado normal, o que se espera?
que as pessoas fiquem maravilhadas, agradecidas e queiram abraçar quem operou nisso. Mas é o contrário, todo mundo se revolta. O que fizeram com o nosso doidinho? Ele tinha se tornado parte da cultura, parte da família dos processos culturais, parte do grito, do processo de revolta, de protesto. Eles precisavam do doido completamente doido. Ele era o senador eleito da cidade para representar eles diante dos seus opressores. A prova disso está no texto. Ele era mantido ali como um redentor daquele povo. Faziam cadeias e o doido as quebrava todas. Nada assegurava ele. Isto é revelador, queridos. Se fizessem cadeias mesmo de ferro, os demônios não conseguiriam sair quebrando as leis da física, poxa. Eles quebrariam o braço do endemoniado, mas não os ferros das cadeias. Na verdade, eles faziam cadeias quebráveis para ele quebrar mesmo. Era um teatrinho para enganar todo mundo. A gente finge que está aprendendo e ele age como se estivesse quebrando o inquebrável. Vocês percebem o jogo de demônios e de diabos ali? Agora vem esse Jesus e destrói a nossa dinâmica de vida. A gente já estava acostumado com o nosso monstro de estimação. O nosso modo de vida já estava aceito por nós. E até a economia da nossa terra agora está sendo afetada. Perdeu-se 2.000 porcos. E o nosso assado, como é que fica? A reação daquele povo é emblemática. Jesus, vá embora daqui. Não mexe com a nossa vida. Não mexe no caos, na loucura estável da nossa existência. Olhem em volta de nós, queridos. Percebam se essa história não se repete na nossa cara todos os dias. A história de pessoas que vivem sob o jugo de principados e potestades e que nem se dão conta da catástrofe disso. E por isso, não desejam ou não aceitam a presença de Jesus. Afinal, a presença dele, participando da vida diária, quebraria o ciclo vicioso da idolatria, da submissão à legião. Vocês percebem isso? Deus os abençoe.